Mateus 16, 16. Você encontrou? Diga amém. Amém. Está escrito: então Simão Pedro, respondendo a Jesus, lhe disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo-lhe, lhe disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Versículo 21. Desde então começou a Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer por muito dos anciãos, dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Podeis assentar. Meus irmãos, esse texto lido, ele faz parte de um diálogo de Jesus com os seus discípulos em um lugar chamado Cesareia de Filipos. Ou de Filipe. Ele faz uma espécie de censo entre os discípulos, a fim de saber quem ele era diante do povo, e logo depois ele faz a pergunta, ou direciona a pergunta aos discípulos, para que os mesmos então pudessem dizer quem ele era para eles. Pedro é quem toma a palavra, falando a respeito de quem é Jesus, e Jesus, respondendo no texto que lemos, diz que aquilo que Pedro está falando em relação à pessoa de Jesus não foi algo aprendido, mas algo revelado pelo Pai que estava no céu. Logo depois, ao decorrer ali, Jesus vai falar sobre a edificação da igreja, sobre a autoridade dada aos discípulos ao receberem a chave dos céus, e dá continuidade a respeito do seu sacrifício. Logo depois que ele começa a falar do sacrifício, Pedro repreende a respeito desse momento difícil em que Jesus iria passar, e ele ouve de Jesus a expressão: para trás de mim, Satanás, você não compreende as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. Em síntese, é essa o resumo desse texto que acabamos de ler. É interessante aqui, irmãos, destacar que o discipulado, ele é nada mais do que um processo para se parecer com o mestre. Esse é o processo do chamado discipulado, onde você é um aprendiz que busca parecer com aquele que está lhe ensinando. E Jesus deixa muito claro para os discípulos que essa é uma das missões de Jesus enquanto o seu ministério está se desenrolando sobre a terra. A princípio, ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Ele mesmo disse isso: veio para salvar o mundo e não para condená-lo, veio para dar a sua vida em resgate de muitos, mas também de preparar alguém para dar continuidade à sua obra. Em uma das conversas com os seus discípulos, Jesus vai dizer que os discípulos fariam obras ainda maiores do que ele havia tido feito, porque eles dariam continuidade ao que Jesus começou a fazer. Essa é a expressão de Lucas, por exemplo, quando ele começa a escrever o livro de Atos. Ele começa relatando o que Jesus começou a fazer, e a igreja vem dando continuidade àquilo que ele começou a fazer. É interessante a gente perceber que a ideia do discipulado não é nos ensinar a arte da performance, mas é trabalhar na nossa conduta, no nosso comportamento.
A proposta do Evangelho é nos ensinar a viver cada dia de acordo com a vontade de Deus, e que a cada dia que a gente vive de acordo com a vontade de Deus, nós possamos nos parecer mais com Jesus. Essa é a proposta do Evangelho. O Evangelho não tem outra proposta que não seja nos fazer parecido com Cristo. Essa é a direção do Evangelho. E isso é no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana. Nós não podemos pensar, nem imaginar que vida cristã se resuma a uma mini vigília, que vida cristã se resuma a um culto durante a semana ou um culto de domingo. A gente não pode, em hipótese nenhuma, resumir a nossa vida com Deus a um culto que você participa algumas horas. Eu disse ontem, conversando com um amigo, que pasmem os senhores e as senhoras, mas existe vida com Deus após o culto. Sabia disso, irmão? Existe, eu acho que isso vai até passar no Globo Repórter. Existe vida após culto. Depois que o pastor impetrar a bênção apostólica, existe vida depois do culto. E eu preciso vivenciar esta vida com Deus depois que a porta do templo se fechar. Talvez hoje a nossa grande dificuldade seja encontrar gente que se pareça com Cristo no seu dia a dia. Gente que se pareça com Cristo na sua conduta, no seu comportamento, na vida do dia a dia, no seu cotidiano. E a proposta do discipulado, a proposta do Evangelho é essa: me fazer parecer com Cristo todos os dias, até o dia em que Ele me levar para morar com Ele. Não é um caminho fácil, não é um caminho mágico, não é um caminho de repente, é um caminho literalmente difícil e estreito. Jesus disse isso, apertado, que vai requerer de nós dedicação, que vai requerer de nós consagração, uma vida dedicada ao Senhor. E aí, quando você lê o texto do próprio Pedro aqui, você percebe que esse homem que anda com Jesus está flertando com o céu e o inferno toda hora. E essa é a nossa vida diária. Uma hora a gente está crente, super crente. Outra hora a gente está crente que está crente. A gente vive esses momentos diariamente. Muito Deus, parece que não tem Deus nenhum. Uma hora parece que é super crente, outra hora parece que nunca conheceu Jesus. A gente vive essa vida diária, lutando entre céu e inferno todos os dias. Uma hora a gente ouve de Jesus, foi o céu que te revelou. Outra hora parece que Jesus está dizendo para nós: para trás de mim, Satanás. Nós temos uma facilidade em caminhar entre céu e inferno o dia todo. E Pedro é um exemplo disso. Por isso, irmão, nós devemos todos os dias estar supervisionando a nossa vida, todos os dias em vigilância, porque quando Jesus se entregou por nós na cruz do Calvário, ali é o início da nossa salvação. Já diz o pastor Hernandes Dias Lopes que a salvação tem 3 etapas: que Jesus nos salvou, está nos salvando e nos salvará. Ele nos salvou da condenação do pecado pela cruz do Calvário, está nos salvando do poder do pecado pela santificação do Espírito Santo, e nos salvará da presença do pecado pelo arrebatamento da igreja. E enquanto Cristo não nos arrebatar, nós fomos salvos do poder do pecado, mas não da presença do pecado. É por isso que João disse que quem diz que não tem pecado é mentiroso, porque o pecado está entranhado em nós. É o que a Bíblia chama de carne. Em Gálatas 5,17,
quando ele diz que o espírito e a carne lutam um contra o outro, para que não faça o desejo que um e o outro quer. É uma luta diária, é uma luta às vezes até que dolorida, e que exige de nós uma supervisão, que exige de nós uma disciplina. É isso que Paulo diz em 1 Coríntios 9, 27, ele afirma dizendo: eu subjugo o meu corpo à servidão, para que eu, tendo pregado a outros, eu mesmo não seja reprovado. É o que Jesus diz em Mateus 16, 24, e já foi dito pelo nosso pastor. Ele diz: quem quiser vir após mim, vai ter que aprender a renunciar. Jesus ainda diz em um outro texto, se não me falha a memória, de Lucas 14, que antes de alguém começar algum tipo de trabalho com relação ao discipulado, ele precisa sentar e perceber o quanto ele vai gastar, e se ele está disposto a gastar naquela obra. Porque se ele não estiver disposto a gastar e não sentar para analisar o quanto ele vai gastar, vai passar vergonha, porque vai começar e não vai conseguir terminar. A obra de Deus requer renúncia, a obra de Deus requer quase que uma forma desesperada de alguém olhar para a sua carne e colocá-la no seu devido lugar. É todos os dias o homem olhando para si dizendo: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É todos os dias o homem olhando para a sua carne e dizendo: você não vai me vencer, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Aleluia. Nós estamos, irmãos, todos os dias flertando, uma hora com o céu, outra hora com o inferno, e nós precisamos estar sempre supervisionando a nossa vida. Foi isso que Jesus ensinou e que Paulo lá na frente confirmou: examine-se o homem a si mesmo. Paulo não diz isso só no período da ceia, mas à frente ele diz aos coríntios: examine-se a si mesmo e vede se ainda andeis na fé. Ele vai mais à frente dizer aos romanos: se é que o Espírito ainda habita em vós. Olha a repreensão de Paulo. Vocês têm que ficar se examinando, vocês têm que ficar percebendo, vocês têm que ficar olhando para a vida de vocês, para vocês não caírem numa vida automática, uma vida religiosa em que o Espírito já não está em vocês. Você lembra da carta que Jesus manda João escrever à igreja de Éfeso? Uma igreja poderosa, uma igreja que trabalhava, uma igreja que lutava pelos valores cristãos, uma igreja que provava aqueles que não eram crentes, mas que Jesus olhou para aquela igreja e diz: eu tenho algo contra vocês, que vocês deixaram o primeiro amor. Vocês continuam trabalhando, continuam vindo aos cultos, continuam exercendo as atividades religiosas, mas já não fazem com o amor, já não fazem da forma correta. Vocês fazem, mas a motivação já não é mais a mesma. Aí olha o conselho que Jesus dá: lembra da onde tu caíste. Não é lembra aonde você caiu, é lembra da onde você caiu, porque lembrar aonde caiu é lembrar do pecado que cometeu. Lembrar da onde caiu é de aonde você estava antes de deslizar e cair. Jesus disse: volta para esse lugar, o lugar onde a motivação é correta, onde a ação é correta, onde as coisas são feitas pelo Espírito, aonde Cristo é a motivação, aonde Cristo é o alvo, aonde Cristo é o motivo. Volta para esse lugar, aonde o nome dele é glorificado, aonde ele é o centro, aonde ele é quem nos guia, quem nos move, quem nos orienta. Volta para esse lugar.
É um exame diário, é um autoexame diário, porque todos os dias estamos flertando entre o céu e o inferno. E Pedro nos ensina algumas coisas com relação a isso. Eu cito algumas e a gente vai para casa. Primeiro, quando é que eu estou flertando com o inferno? Mateus 16, 22, é quando Jesus começa a falar com Pedro sobre o que foi estabelecido pelas Escrituras, e Pedro começa a falar o que pensa ao contrário às Escrituras. Aqui eu começo a flertar com o inferno. Quando? Quando os meus pensamentos estão acima do que Cristo estabeleceu. Está escrito, mas eu acho que não é bem assim. Está escrito, mas eu acho que a Bíblia precisa ser atualizada. Está escrito, mas eu não concordo muito com isso. Está escrito, mas eu acho que não é bem assim. Todas as vezes que o meu pensamento estiver acima do que está escrito, Satanás está por trás disso. Satanás está por trás desse negócio. Eu preciso tomar cuidado para não relativizar as verdades de acordo com aquilo que me beneficia. Eu preciso tomar cuidado para não viver pelos benefícios, mas viver pelo comprometimento com Deus. Porque quem vive pelos benefícios relativiza a verdade quando aquilo lhe beneficia. Mas quem vive pelo compromisso se guarda com a verdade, se mantém na verdade, abraça a verdade, mesmo que a verdade lhe traga prejuízo. Aleluia! A primeira coisa que Pedro ensina para nós, quando nós flertamos com o inferno, é quando os meus pensamentos são colocados acima do que Cristo estabeleceu. A segunda coisa que Pedro ensina para nós sobre flertar com o inferno é que a Bíblia afirma, mostra para nós que Pedro deixou o barco. E o pastor também disse isso aqui. De fato, Pedro deixou o barco, só que ele guardou. Glória a Deus. Aleluia. A prova de que ele guardou o barco é que quando Jesus morreu, ele volta para lá. Quando é que eu flerto com o inferno? Quando eu guardo coisas de lugares aonde Deus já me arrancou. Quando eu guardo coisas de onde eu vim, eu abro possibilidades de voltar para lá. Isso é flertar com o inferno. Olha o que Hebreus capítulo 11, versículo 13, 14 e 15 nos ensina a respeito de Abraão. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as porém de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos. Agora olha esse versículo. Porque os que falavam deste modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela da onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Você nunca vai ouvir Abraão dizendo: eu vim de Ur. Abraão dizia, segundo o texto, Abraão dizia: eu sou peregrino. Por que Abraão nem cogitava em dizer de onde veio? Para não abrir possibilidade de voltar. Diferente do povo do Egito, que ao sair do Egito, só lembrava do Egito, e por lembrarem do Egito, queriam sempre estar voltando para lá. O que é que a Bíblia está nos ensinando? Quando é que eu flerto com o inferno? Quando eu sempre guardo as coisas da onde vim. E quando eu guardo coisas da onde Deus me arrancou, eu estou abrindo possibilidades de voltar para lá. Pedro fez isso, guardou o barco, e quando teve a oportunidade, voltou para lá. Diferente dele fez Eliseu, que quando Elias o chamou, ele disse: me dá só um tempo para quebrar os trabalhos e matar os bois, porque para cá eu não volto nunca mais. Eu nunca mais volto para esse arado.
eu nunca mais volto para onde Ele me arrancou. É daqui para a porção dobrada, é daqui para a porção dobrada, é daqui para suceder Elias, é daqui para cumprir o meu ministério. Eu não volto mais para o lugar aonde Deus me arrancou. Eu não vou deixar os barcos guardados, eu vou quebrá-los, porque eu sei que Deus tem coisa maior para mim. Eu gosto de quando Jesus diz assim para Moisés: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu pisas é terra santa. Por que eu gosto desse versículo? Porque ele está no capítulo 3 e é o versículo 5. E a primeira coisa que Deus exige de Moisés é que ele tire as sandálias. Já no capítulo 4, versículo 12, Deus diz: toma nas tuas mãos esse cajado, porque com ele tu farás os sinais. Por que esses dois capítulos são interessantes? Porque o capítulo 3 é o capítulo do tira, o capítulo 4 é o capítulo do toma. Só que nós estamos tão acostumados com o evangelho do toma, que a gente acaba esquecendo do evangelho do tira. O capítulo 3 é do tira, o capítulo 4 é do toma. Na minha visão, Deus vai me dar sem que eu tire nada. Na visão de Deus é tira primeiro, depois eu te dou. E todas as vezes que Deus te cobrar para tirar algo, Ele sempre tem algo maior para te entregar. Deus pediu de Moisés uma sandália, mas lhe entregou um cajado. Deus pediu de Moisés algo pequeno, entregou para ele algo grande. Só que quem não tem disposição de tirar a sandália, também nunca verá o mar abrindo, nunca verá maná cair do céu, nunca verá água sair da rocha. Eu preciso entender que uma vez que Deus me arrancou de um lugar, é porque ali não é mais lugar para mim. Oh, glória a Deus. Eu flerto com o inferno todas as vezes que eu guardo coisas do lugar de onde Deus me arrancou. E repito, quem guarda coisas da onde saiu, está abrindo possibilidades para um dia voltar. Glória a Deus. Você entende até aqui? Diga amém. Amém. A terceira coisa que Pedro nos ensina concernente a flertar com o inferno é perceber que todos nós temos uma inclinação a trair Jesus. Olha o que diz Marcos capítulo 14. Jesus olha para quem está sentado e diz o seguinte para eles: um de vós vai me trair. A resposta deles, Marcos capítulo 14, versículo 19: e eles começaram a entristecer-lhes e dizeres uns após o outro. Não era um para o outro, era um após o outro: sou eu? Ninguém dizia assim: será que é ele? Todos eles, um após o outro, dizia: sou eu. Por que isso aqui é importante? Porque nós vivemos em um tempo em que quando uma palavra é dura, ou é uma palavra que você sabe que uma outra pessoa se enquadraria nela, alguém comenta assim: fulano tinha que estar aqui. Isso aí era para ele. Porque nós temos a síndrome de sermos sempre os mocinhos. A gente é sempre José, nunca os irmãos. A gente é sempre Abel, nunca Caim. A gente é sempre Davi, nunca Saul. A gente é sempre João, nunca Judas. A gente sempre é o perseguido da história, é sempre a vítima do problema, é sempre o mocinho da história. Só que os discípulos ensinam para nós, quando Jesus diz: alguém de vocês vai me trair. Alguém ficou assim: rapaz, é bem que eu estou olhando para Judas ali, Judas tem cara. Não, eles estão olhando um para dentro de si, dizendo: sou eu. Porque todos nós temos essa inclinação, todos os dias. Jesus disse que o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai dele. E ele diz: e isso está no coração, o coração do homem. Mateus capítulo 15, versículo 19: o coração do homem é uma fábrica do mal. Jesus disse isso. Ali dentro do coração do homem está toda a imundície. O homem não precisa de ninguém para ser ruim. Ele é ruim por si mesmo, por si só. Ele não precisa de ninguém
ninguém para isso. A ruindade, a maldade está dentro do coração do homem. É por isso que o homem precisa sempre estar mantendo a sua vida em disciplina, a sua vida em submissão à palavra de Deus. Então todas as vezes eu vou ter inclinação a cair, inclinação a largá-lo, inclinação a deixá-lo. Isso é flertar com o inferno. Só que contrapartida, Pedro também flerta com o céu. E quais são as ações de Pedro quando ele flerta com o céu? Primeiro, Mateus 16:16, Pedro sabe quem Cristo é. E é interessante que é um vacilão. Mas quando alguém pergunta quem é Jesus, ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E saber quem Cristo é não é algo humano, foi o próprio Cristo que disse isso, é o Espírito de Deus revelando ao coração daquele homem. Então saber quem Cristo é, já é o começo para a gente não abandoná-lo, independente das crises, das situações, das complicações. Eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que uma hora ele vai se levantar. Eu gosto de Jó, porque quando Deus fez perguntas a Jó, Jó respondeu com um sonoro eu sei. Porque falar sobre Deus é complicado. Onde você estava quando eu criei o mundo? Onde você estava quando eu contei as estrelas? Onde você estava? E Jó disse: eu não sei, eu vou calar minha boca porque eu não sei falar sobre o Senhor. Então Jó não sabe explicar sobre Deus, porque Deus é inexplicável. Mas Jó sabe exatamente o que precisa saber. E o que ele sabe? Eu sei que o meu Redentor está vivo. Te explicar eu não sei, não adianta me perguntar, porque eu não sei explicar nada sobre o Senhor, mas eu sei que o Senhor está vivo. E o que mais que você sabe, Jó? Eu sei que o Senhor se levantará sobre a terra. E o que mais você sabe, Jó? Eu sei que nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Aleluia! Saber quem Cristo é importante para a nossa vida espiritual. O que é que Pedro nos ensina sobre flertar com o céu? Saber onde quer ficar. Mateus 17, ele está no Monte da Transfiguração. A Bíblia diz que está tudo acontecendo ali em cima. Tem Moisés, tem Elias, tem uma glória dominando o lugar. Pedro olha para Jesus e diz assim: vamos fazer 3 cabanas. A gente faz uma para o Senhor, uma para Elias, uma para Moisés, e a gente fica todo mundo aqui, a gente não sai daqui. E ele diz: porque bom é estarmos aqui. Oh, glória a Deus. Pedro tem as crises dele, Pedro tem os processos dele, mas ele sabe que o melhor lugar para se estar é onde a presença de Deus está. Já dizia o salmista no Salmo 84, verso 10: pois mais vale um dia nos teus átrios do que qualquer outro lugar 1000. Eu gosto da forma que o salmista se expressa, porque ele não disse que só aqui vale, e ele não disse que aqui vale, ele disse aqui vale mais. Existem outros lugares que têm os seus valores, mas igual aqui não há nenhum lugar. Aqui vale mais, porque é aqui que a presença de Deus se manifesta, é aqui que a glória de Deus se manifesta, é aqui que eu tenho liberdade para adorá-lo, engrandecê-lo, exaltá-lo. É aqui que eu vejo a formosura do Senhor e eu aprendo no seu templo. Foi isso que Davi disse: uma coisa pedi ao Senhor e eu a buscarei, que eu possa morar todos os dias da minha vida na tua casa. Aleluia! Irmão, esse negócio de morar onde a glória de Deus está foi algo que o homem amou tanto que Deus resolveu o problema. Porque Davi dizia assim: se eu pudesse, eu morava todos os dias na tua casa. Pedro disse assim: se o Senhor quiser, a gente mora aqui no monte. Para Davi: quero morar na tua casa, porque tua glória está na casa.
Para Pedro, quero morar no monte, porque a tua glória está no monte. Aí Jesus resolveu esse problema. Já que vocês querem morar onde a minha glória está, eu vou inverter a situação. Eu vou fazer de vocês a morada da minha presença. Eu vou fazer de vocês a morada da minha presença. Vocês não vão precisar de um templo com a porta aberta. Vocês só vão precisar de um quarto com a porta fechada. E lá dentro, o Pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Quando você precisar de Deus, você não precisa perguntar onde é o endereço da próxima igreja. É só entrar no teu quarto, fechar a tua porta e Ele desce lá. Oh, glória a Deus. Aleluia. Uma terceira coisa que Pedro nos ensina a respeito de flertar com o céu. Primeiro é saber quem é Jesus. Segundo é saber onde quer ficar. Terceiro é a certeza de que eu não posso deixá-lo. Oh, glória a Deus. Pedro vai ouvir de Jesus a expressão: se vocês quiserem, podem ir também. E aí ele responde: para quem iremos nós? Se só tu tens a palavra de vida eterna. É isso que eu amo em Pedro, porque Pedro diz: eu vacilo, eu tenho minhas crises, mas para quem eu vou? Glória a Deus. A quem eu vou recorrer? Para quem eu vou buscar? Irmãos, eu vou dizer algo aqui que eu tenho dito lá na igreja: as pessoas estão se afastando de Deus pelos mesmos motivos que deveriam se aproximar. Irmão, por que você não vem à igreja? Estou fraco. Vai ficar forte aonde? Irmão, por que você não vem à igreja? Pequei. Vai ser perdoado aonde? Irmão, por que você não vem à igreja? Estou cansado. E vai ser fortalecido aonde? Parece que o chamado de Jesus foi assim: vinde a mim todos vós que moram numa cobertura e têm a vida estabilizada, e eu vos ajudarei. Jesus não disse isso. Ele disse: vem os cansados, os sobrecarregados, vem do jeito que você tiver, vem arrebentado. E o que ele faz? Ele vai te aliviar. Então eu estou correndo de Deus pelo mesmo motivo que deveria me aproximar dele. Eu erro, é Ele que vai me ajudar a consertar. Eu estou fraco, é Ele que vai me fortalecer. Eu estou cansado, é Ele que vai me levantar. Eu estou frio, é Ele que vai me aquecer. Eu estou distante, é Ele que vai me aproximar. Eu não tenho aonde nem para quem ir. Só Ele tem as palavras de vida eterna. Não há nenhuma outra possibilidade de salvação que não seja por Ele. Ele é o único caminho para que o homem seja salvo. Ele é o único mediador entre o Deus e os homens. Ele é o único advogado daquele que peca. Ele é o único que tem condições de, pelo seu sangue, perdoar e lavar os nossos pecados. A gente vacila, a gente erra, a gente tropeça, a gente escorrega, mas é a mão dele que nos levanta, que nos sustenta, que nos capacita. É na presença dele. Oh, glória a Deus. Davi faz algo louco aos olhos de muitos. Davi recebe uma sentença. Bastante atenção, eu vou encerrar. Davi recebe uma sentença por causa do seu pecado. E qual é a sentença que Davi recebe? Seu filho vai morrer. É filho do pecado, vai morrer. Davi conhece a voz de Deus e sabe quando Deus fala, Deus cumpre. Ele vem vivenciando isso desde a sua adolescência. E Deus diz: teu filho vai morrer. Davi vai jejuar 7 dias, jogado no chão por 7 dias, sem comer nada, acreditando tanto na misericórdia de Deus, mesmo debaixo de sentença. Ele acredita na misericórdia de Deus e de que Deus podia mudar a situação daquela criança. Depois de 7 dias, há um cochicho entre os servos de que a criança havia morrido. Eles não querem contar para Davi, porque eles já acham que a atitude de Davi é uma loucura.
está ali 7 dias jogado no chão sem comer, e um deles pensa o seguinte: se ele já está assim com a criança doente, se a gente falar que a criança morreu, ele vai dar uma de louco. Davi ouviu, levantou, pediu pão, se ungiu e foi para o templo. O povo ficou doido, porque eles achavam que Davi ia ficar desesperado, porque a notícia não foi o que ele esperava. Mas Davi não faz o que eles esperavam. Davi vai para o templo e adora. Eles ficam perguntando por que ele está fazendo isso, e a resposta dele é: ela não pode mais vir a mim, mas um dia eu irei a essa criança. E Davi vai para o templo adorar. Por que Davi vai para o templo adorar se Deus não fez o que ele pediu? Por que Davi vai para o templo adorar se Deus não atendeu o propósito dele? Por que Davi vai para o templo adorar se os 7 dias de jejum não adiantou de nada? Por que Davi vai para o templo adorar se a criança morreu? Davi vai para o templo adorar dando tudo errado, porque era exatamente o que ele faria se desse tudo certo. Glória a Deus. Se a porta não tivesse aberta, a gente não ia dar um culto e ação de graça? Então dá de porta fechada. Se a cura tivesse chegado, você não faria isso? Então dá o culto mesmo doente. Se a porta tivesse aberta, se a cura tivesse chegado, se a família estivesse bem, você não ia prestar um culto e adoração a Deus com excelência? Então faça isso mesmo dando tudo errado. Quando você cultua dando tudo certo, você é grato. Quando você cultua dando tudo errado, você é fiel. Você está dizendo para Deus: independente dos benefícios que o Senhor tem para mim, eu acredito na tua soberania, e até quando dá errado, para mim está dando certo, porque é a tua vontade que prevalece. Para quem iremos nós? Oh, glória a Deus. Acredite nisso, irmão. Sabe o que você faz quando você chegar em casa? Pega um copo, enche de água suja, bota ele debaixo de uma torneira de água limpa, e vai fazer as tuas coisas. Depois você volta lá e vê o copo. Você vai perceber que a força da água que vem de cima limpou a água suja que estava dentro. Aleluia, Jesus. Esse é o propósito da graça. A graça é a água que vem de cima. O pecado é a água que está aqui dentro. Enquanto a gente estiver debaixo dessa torneira da graça, uma hora essa sujeira vai embora. Uma hora essa sujeira é tirada, uma hora essa sujeira acaba, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O que vem do alto é mais forte, o que vem do alto é mais poderoso, o que vem do alto é mais genuíno. Jesus disse para a mulher: você vem aqui beber água de poço, água que vem de baixo. Eu tenho uma água muito melhor, é a água que vem de cima, e se você beber da água que eu te der, você nunca mais terá sede. Oh, glória a Deus. Fique em pé, por favor. Aleluia.